boa noite! Está começando agora o programa Falando sobre Sexo. Estou voltando aqui à Just TV, apresentando este programa que eu tenho certeza absoluta que marca aí para você uma grande expectativa, até mesmo porque vale a pena, né, trazer as suas dúvidas, suas questões sobre sexualidade. Então eu sou Carla Secarello e me encontro aqui à disposição para responder às suas questões em relação à sexualidade. E a gente sabe, né, que muitas pessoas apresentam problemas, né, ou algumas dificuldades em relação à sua vida sexual. Ou porque não tem orgasmo, ou porque tem dor na hora da penetração, ou porque não tem ereção de jeito nenhum, ou porque goza muito rápido, ou então problemas de infidelidade que acabaram culminando aí num problema sexual. Enfim, né? Tem muitas coisas aí, a questão da própria homossexualidade, a bissexualidade, por que uma pessoa então tem tanta vontade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo e outras não. Tem uma infinidade de temas que a gente pode tratar quando a gente fala de sexualidade. Então, por este motivo, se você aí tiver a sua dúvida, pode escrever para mim, o e-mail aí, o endereço direitinho vai aparecer no vídeo. Você pode escrever para mim, para que então eu possa responder as suas questões. E o programa vai ao ar então toda terça-feira às 22h30 e durante meia hora eu fico aqui com vocês para responder as suas questões, tá? O programa vai ter algumas curiosidades, nós vamos trazer aí pessoal de rua fazendo perguntas, vai ter muita coisa interessante, como sempre foi o programa, né? Espero que você vai continuar gostando disso também, ok? Bom, vamos lá, né? Vamos ver então se já temos aqui alguma pergunta. E tenho, claro, eu tenho aqui a pergunta da Bruna. E a Bruna, ela me pergunta o seguinte. Carla, me masturbo cerca de 2 vezes por dia e ultimamente estou com dores no pé da barriga. Há alguma relação? Bruna, a relação que eu vejo nessa história é a seguinte, né? Se você está se masturbando 2 vezes por dia, isto significa que talvez o relacionamento sexual que você esteja tendo não está sendo o suficiente para poder te satisfazer. Consequentemente, né, o que você faz então? Você se masturba para poder ter um pouco mais de satisfação, para você poder ficar melhor, né, se sentir mais pleno, enfim. E aí, quando você vai para o sexo em si, essas dores no pé da barriga, né, que acontece bem aqui, assim, depois de uma relação sexual, o que quer dizer isso? É que a relação que você está tendo, ela não é uma relação que está te deixando excitada o suficiente. Então, muitas vezes o canal vaginal fica curto, né? Não há uma lubrificação boa para você poder ter uma penetração. Consequentemente, o canal curto, quando o pênis penetra, né? Aí dói mesmo, incomoda depois que a relação termina. Então, daí, eu estou aqui imaginando que por conta disso, você vai lá e se masturba 2 vezes por dia. Cuidado, cuidado, porque o que acontece? Se masturbar demais, como você está aqui, e todo dia, 2 vezes por dia, é claro que isso vai fazer com que você, pouco a pouco, fique assim, vamos dizer, muito mais isolada e desejosa da masturbação, porque é você que controla, é você que faz tudo, do que propriamente de uma relação. Então, cuidado, se a relação não tá boa, conversa com ele ou com ela, não sei com quem você transa, enfim, mas conversa, porque senão vai ficar ruim a coisa, tá bom, Bruna? Vamos lá agora a pergunta que é do Erasmo. E o Erasmo diz para mim: Carla, estou com 26 anos e namoro há pouco mais de 1 mês. Estou tendo problemas para manter a ereção. O que pode ser? Erasmo, olha, eu não sei se você veio de um relacionamento anterior, se tem pouco tempo. Muitas vezes, pessoas que tiveram relacionamentos anteriores de muito tempo, né, e que se separaram e que entram num novo relacionamento, muitas vezes acabam tendo problemas de ereção porque são pessoas que estão lá acostumadas ainda com o relacionamento anterior, né, ficam muitas vezes pensando, fazendo algumas comparações.
tá? Não consegue se adaptar muito bem ao jeitão da pessoa, às vezes a posição que a pessoa mais gosta, né? Estava mais acostumada à posição anterior, ao jeito de mexer na outra pessoa. Então, por conta disso, né, Erasmo, pode acontecer esse estranhamento aí da sua parte e ter problemas de ereção. Ou então, porque é uma pessoa muito linda, você fica pensando, pô, de repente eu perco essa mulher aqui, como é que eu vou fazer, né? Essa insegurança toda, quer agradar muito, quer ter uma boa performance, ser aquele homem maravilhoso na cama. Isso tudo gera uma grande expectativa em você, há uma descarga grande de adrenalina e, consequentemente, é claro, não tem ereção. Então, toma cuidado, porque essas ansiedades todas, né, ou essas expectativas, ou preso a relacionamentos anteriores, podem ser causas aí dessa dificuldade tua de ereção. Eu sugiro o seguinte, que se isso estiver acontecendo em todas as relações sexuais, acho que você deve procurar ajuda. Como você tem só 26 anos, é muito difícil você ter problemas de ereção de causa orgânica, né? E assim, eu não sei, você está me dizendo que você tem problemas para manter a ereção, então isso significa que você entra em ereção, né? Então, se você entra em ereção, isso está mostrando que o mecanismo da ereção está preservado. O que você não consegue é segurar, manter, é outra coisa. Se você tivesse problema orgânico, você não ia conseguir obter ereção, né? Então, vá procurar ajuda de um psicólogo especializado em sexualidade para poder te ajudar. Se você estiver aqui em São Paulo, você pode procurar a gente aqui no projeto Ambissex. Então, você pode anotar aí, ó, www.projetoambissex.com.br, tá bom? Vamos agora à pergunta do Fábio. Ah, não, o Fábio só está aqui fazendo uma divulgaçãozinha do programa dele, enfim... É o programa Música Ligeira, que recebeu o Quinteto de Cordas, é isso que ele está falando, tá bom? Tá bom, Fábio? Bom, temos a pergunta agora do Éder. E o Éder diz assim: sou gay e tenho curiosidade de saber se é possível homens fazerem a conhecida DP, dupla penetração. Bom, vamos lá. Você é gay, você transa com outro homem, não é verdade? Então, o que eu tô entendendo aqui de dupla penetração é o seguinte, né? Você vai nele, vem alguém e faz em você? Como é que faz isso? Não entendo como é que isso pode ser. Como é que é? Puxa! Ai, olha só, tô me ensinando aqui, o pessoal da produção aqui entende bem, viu? Olha lá, Éder. O que estão falando? É colocar dois no mesmo buraco? É isso? 2 no ânus? Se for isso, olha, pode ser possível, só que cuidado porque alarga o negócio, hein? Alargue muito, porque veja, o ânus ele é feito de pregas, né? Você imagina, para entrar já é complicado, porque o ânus não foi feito para entrar, foi feito para sair, eu sempre falo isso, né? Agora, você imagina você colocar 2 ao mesmo tempo, o pênis já é um pouquinho grosso, né? Ainda vai colocar 2? Olha, eu não penso que isso não é nem um pouco saudável. Possível é. Talvez sinta um pouquinho de dor, né? Um certo desconforto, mas é possível sim. Os 2, olha, de preferência, viu? O gêmeozinho lá que vai entrar, né? Tomara que ponha aí um preservativo, porque isso é importante, tá? Agora, você pode ficar alargado, né? Cuidado com isso, porque aí depois vai ter dificuldade para poder segurar as fezes. Viu, Éder? Então, olha, olha, isso aí pra mim é uma novidade, eu não sabia, viu, que tinha essa história aí. Pra mim que era assim, ó, fazer que nem um sanduíchezinho, sabe? Põe um, aí depois do outro põe no que tá penetrando atrás. Olha que ignorância minha, vivendo e aprendendo com essas coisas, né? É isso aí. Então, a minha única recomendação é de que pode afrouxar as pregas e você ter dificuldade para segurar o cocô. Aí, se der uma dor de barriga, meu amigo, tem que ter um banheiro portátil, viu? Porque senão vai ficar difícil de você segurar. Tá bom, Éder? Bom, a pergunta agora é do Samuel. Aqui, outra, ó. Tá vendo? O Samuel acho que gostou do assunto, porque o Samuel diz assim, ó. Fazer dupla penetração no ânus pode ser prejudicial?
É isso aí, Samuel. É a mesma resposta que eu te dou, é a resposta que eu dei para o Éder, né? Pode ser prejudicial no seguinte sentido, porque alarga, afrouxa, as preguinhas do ânus, elas podem se romper, e aí, porque aquelas preguinhas, elas são os nossos esfíncteres, né? Então, o que acontece? Eles estão ali para poder segurar um cocô, por exemplo, se você tiver vontade de ir correndo para o banheiro, uma dor de barriga, qualquer coisa assim, né? Então, veja, no caso, rompendo essas pregas, você vai ter dificuldade para poder segurar, né, o cocô. Agora, aqui, Samuel, você não diz, por exemplo, se você é homossexual ou não. Você só perguntou da dupla penetração. Ah, não, dupla penetração no ânus, tá certo. Você perguntou no ânus. Agora, tem, por exemplo, alguns casais, que no caso, casais heterossexuais, que também gostam de fazer dupla penetração, né? Então, assim, às vezes põe lá um fininho, pequenininho de borracha no ânus dela e o bonitão, verdadeiro, ao vivo e a cores, bota nela lá na vagina. Isso é possível também. Se a mulher topa, não há problemas nesse sentido, tá? Agora, no ânus, como eu disse, botar 2 lá pode afrouxar e ficar complicado, tá? Lá, temos a pergunta agora da Liane, e a Liane diz assim: Carla, no sexo oral, meu namorado não gosta e não deixa eu pôr a camisinha nele. Que doenças posso pegar? Olha, Liane, você pode pegar muitas, né? Então você fala pra ele, você não deixa eu pôr camisinha, então não tem sexo oral. Ué, como que é isso? Não pode. Por que ele não quer? Ah, porque perde a sensibilidade, né? Ele não sente nada direito. Que nada. Hoje tem preservativos tão fininhos, mas tão fininhos, que ficam bem justinhos à pele, que não mexe nem um pouco com a sensibilidade, tá? Então isso é conversa fiada, é só procurar que tem, tá? Então o que acontece? Se você não usar preservativos, olha só o que pode te acontecer, né? Você pode, por exemplo, pegar HPV, que é muito conhecido como crista de galo. Então, num estágio avançado, são verrugas que se formam, né? Você pode pegar herpes, você pode pegar candidíase, que são fungos, que é muito confundido por sapinho que fica na boca. Você pode, por exemplo, até mesmo contrair a AIDS, né? Principalmente se você tiver alguma lesão na boca, se você tiver uma cárie, ele ejacular na sua boca, entra diretamente na corrente sanguínea e você pode pegar, né? E assim vai, né? Por aí afora, né? Então toma cuidado, eu acho que você tem que, acima de tudo, se proteger, né? Você tem que se proteger, você tem que sim usar preservativo, né? E tem que insistir com ele nesse sentido, porque para ele acha que é muito ruim, né, fazer sexo oral com preservativo, mas para você é muito pior caso você venha contrair uma doença, tá? Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, você não sai daí não, volta já já, né? Eu volto já já e manda aqui a tua pergunta, que eu quero muito responder, tá? Eu volto já já com mais Falando sobre Sexo com você aí, já já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós.
Estamos de volta com o programa Falando sobre Sexo e você pode participar aqui do programa mandando o seu e-mail com as suas dúvidas, tá? Então escreve aí, vai aparecer o endereço do e-mail bonitinho, você pode mandar qualquer pergunta que esteja relacionada à sexualidade, você pode mandar aqui para mim. E o programa, ele acontece todas as terças-feiras, às 22h30, nós ficamos juntos por meia hora. E nessa meia hora, então, eu esclareço as dúvidas, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades em relação à sexualidade, eu vou trazer para vocês dados estatísticos que vão, sem dúvida alguma, enriquecer aí a sua vida sexual, tá? Então, manda para mim, né? Pra gente poder, então, porque a tua dúvida pode ser de muita gente, viu? Não fica com vergonha, não. Você está escrevendo, tua cara não está aparecendo, então manda mesmo, tá? Bom, tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que colocou como curioso. Então ele diz assim: é normal gostar de cheirar calcinha usada? Olha só, a questão da calcinha usada, ela está muito relacionada a, vamos dizer assim, a uma situação de promiscuidade, né? Aquela coisa de você tá fazendo algo que está ligado a coisa suja, né? Alguma coisa que está ligada a uma certa baixaria, vamos dizer assim. Então, pessoas que têm este fetiche, né? Porque não deixa de ser um fetiche, é um fetiche, não é? De cheirar a calcinha usada, é porque tem aí a necessidade mesmo de até mesmo se relacionar no sexo numa situação em que o sujo, né, aquela coisa da promiscuidade também esteja bastante presente. É por aí. Agora, é normal? O que é normal, né? O que é normal para você pode não ser para mim, pode não ser para o outro, ser por outro. Então, se você encontra uma parceria que aceita, né, essa manifestação desse fetiche, não há problema nenhum. Se você vive bem com uma pessoa que aceita isso, não há problema nenhum. Não tem normal, né? Normal é o que é para cada um, né? Desde que isso não esteja te trazendo nenhum tipo de problema ou constrangimento, tá bom? Curioso. Vamos ver aqui a pergunta agora da Kelly, e a Kelly diz assim: tem problema engolir porra? Acho uma delícia. É mesmo? Você come ela com o quê, hein? Olha só, Kelly, tem problema sim, né? Porque a porra, né? O esperma, o que acontece, né? Você pode com isso contrair algumas doenças, né? Então, se você está ingerindo o esperma, isso significa que você não está usando preservativo, né? E através do esperma você pode contrair doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, até mesmo a AIDS. Então, toma cuidado com quem você está se relacionando, né? Toma cuidado com essa história de ficar engolindo. Se você gosta, ok, mas veja bem a parceria com quem você está, né? Mesmo parceria assim de muito tempo, uma parceria estável e tudo mais, não impede da pessoa pular cerca, né? E isso tudo pode trazer doenças. Então, cuidado. Problema tem sim, tá? Por conta dessa questão que eu te falei. A pergunta agora é do Caio, e o Caio diz assim: qual o maior tabu sexual que existe na sua opinião? Nossa, Caio, eu vejo que tem tantos assim, viu? Eu vou te citar alguns, né, que são aqueles que eu mais escuto. Por exemplo, não pode transar com uma mulher durante a menstruação porque o sangue da menstruação é um sangue sujo. Isso aí não é verdade. O sangue da menstruação não é sujo, não é? Não existe um compartimento no corpo separado para o sangue que corre nas veias e o sangue da menstruação. É o mesmo sangue, né? Então, se o sangue da menstruação é sujo, todo o sangue do restante do corpo também seria, né? Então, não é por aí, né? Agora, é lógico, durante a menstruação, como você está em contato direto com o sangue, é bom se relacionar com preservativos para poder, então, não aumentar aí a chance de contrair doenças. É por isso, mas não porque o sangue é sujo. Outra coisa, não se pode ter relação sexual com mulher grávida, por exemplo, a mulher estando grávida. Isso é uma outra coisa que não é verdade, porque se a mulher não tem uma gravidez de risco, né, pode ter penetração numa boa, porque o pênis não fica cutucando a cabeça da criança lá, não.
né? A criança está muito protegida no útero, não tem problema. É claro que conforme a barriga vai crescendo, essa posição sexual vai ter que ir mudando. Então, é um pouco por aí. Ou então, de que um pênis grande, ele traz mais satisfação sexual à parceira ou parceiro, né? E que o homem que tem um pênis grande, ele é sexualmente mais potente que um outro homem que não tem um pênis tão grande assim. Isso não é verdade, né? Porque tamanho não quer dizer nada na hora da relação sexual, né? A vagina da gente é poderosíssima, né? Ela é elástica, cabe qualquer tamanho de pênis. Lógico, você tem lá 22, sei lá, né? A vagina, se a mulher está excitada, tem 14, 15, vai ficar 7 para fora, ué, né? Então não tem esse negócio. Um homem que tem um pênis grande, às vezes ele acha que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é o maior garanhão do mundo, e chega na cama é um péssimo amante, não faz nada direito, não sabe conduzir, não sabe nada. Em compensação, aquele que ele se acha com um pênis menor, né? Muitas vezes é um amante mesmo, é aquele cara que tem pegada, né? Então é isso que eu sempre falo, tamanho não quer dizer nada, o importante é ter pegada. Então tem muitos assim, né? Com relação a essa história de tamanho de pênis, esse é o concurso, né? Porque o que tem de homem que me escreve perguntando disso é uma coisa impressionante. Então, esse, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o recordista, mas temos tantos outros aí. Eu, para os próximos programas, eu vou ver, Caio, se eu trago alguns livros para indicação e alguns livros que falam sobre os mitos e os tabus sexuais, tá bom? Então, espera aí para os próximos programas, eu trago uma indicação aí para você fazer a leitura, tá bom? Temos agora a pergunta do Luciano, e o Luciano pergunta assim: é verdade que gordo costuma ter pinto pequeno, que nem japonês? Olha só, veja, o homem que é muito obeso, né, ele é tem aquela obesidade que chega a ser mórbida, por exemplo, há uma atrofia realmente do pênis, porque a gordura é tanta que o pênis parece que diminui de tamanho. Não é que ele diminui, é que ele se esconde no meio da gordura mesmo, né? Porque tem uma gordura aqui na região pélvica, né, que fica tão acentuada que o pênis não consegue aparecer. Então, é por esse motivo que dá a impressão de que o pênis ele é pequeno. Se esse homem emagrece e a gordura sai, né, da frente, vamos dizer assim, então o que vai acontecer? O pênis tem condição de aparecer. E aí, então, dá para notar que o pênis desse homem não é pequeno como se acha por aí. Agora, é lógico, não é? Se é um homem que tem, desde criança, problemas de obesidade e tudo mais, e muito provavelmente ele terá problemas com o crescimento do pênis, que sem dúvida pode ficar pequeno por conta da obesidade, tá bom? A pergunta agora é da Jéssica, e a Jéssica diz assim: Carla, a pílula do dia seguinte é eficiente? Posso tomar mais de uma vez no mês? De jeito nenhum! Isso aqui, Jéssica, é uma bomba atômica no teu corpo, né? Não tem essa história, não é. Como é que pode? Você vai para o sexo, você tem que se prevenir, né? Você tem que usar o preservativo, ou então você já tem que estar tomando pílula, né, bonitinho, todo dia, ou então você toma injeção mensal, sei lá, faz alguma coisa aí, mas não pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia seguinte, ela tem uma quantidade de hormônio que é assim absurda. É muito grande, né? Então, para a mulher é muito ruim. Se é uma mulher, por exemplo, sedentária, uma mulher que fuma e que fica ainda por cima tomando a pílula do dia seguinte como uma forma de evitar uma gravidez, essa mulher ela está provocando para ela grandes problemas. Ela pode ser vítima de AVC, né? Ela pode ser vítima de infarto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, não é assim, né? Então, pílula do dia seguinte, nem pensar, jamais, né? Você tem que se prevenir tomando a sua pílula bonitinho lá, vai ao ginecologista, conversa, veja qual que é a melhor pílula que você tem que tomar, a que se adapta melhor ao seu corpo, é por aí. Mas pílula do dia seguinte, imagina, ainda tomar mais do que uma vez no mês? De jeito nenhum. É um problema muito sério para a sua saúde aí, não faça isso, tá bom? Temos a pergunta do Rony agora,
que diz assim: Carla, o que é peroni? Né? Rony, você escreveu aqui peroni, na verdade é peironi, tá? Então, peroni é uma doença que acontece no pênis, né? Onde desenvolve-se aí uma placa, né? Pode ser na lateral do pênis, ou enfim, embaixo. E essa placa, que é uma placa muito rígida, ela provoca uma tortuosidade. Então, o pênis ele fica torto. Às vezes tem pênis que fica torto para um lado, tem pênis que fica torto para o outro lado, tem outro que fica olhando para cima, outro fica olhando para baixo, tem outros que entortam só a pontinha. É muito ruim, porque isso dificulta a penetração, tá? Não consegue, porque imagina assim, principalmente tá virado assim para cima ou para o lado, né? Não tem como encaixar na hora da penetração. Ou então, isso também, sabe o que acontece? Provoca dor, né? Essa placa provoca dor. Então, se o homem tem este tipo de problema, né, ele tem que procurar ajuda de um urologista, porque muitas vezes o tratamento é cirúrgico, tá? Então tem que ir lá para ver o que está acontecendo, viu? Não fica com isso não, caso você esteja passando por isso. Tá bom, Rony? Bom, infelizmente a gente está chegando, né, ao final do programa e eu quero lembrar a você que você pode escrever para mim todo o programa, manda aí os seus e-mails que eu respondo aí para você na hora, ao vivo, tá? O programa vai acontecer sempre às terças-feiras, às 22h30, das 22h30 às 23h. E se você tiver algum tipo de dificuldade sexual, que você não sabe onde tratar, você não sabe o que fazer, né? Você pode, por exemplo, se você estiver em São Paulo, você pode procurar o projeto Ambissex, que é um ambulatório de sexualidade que eu coordeno aqui em São Paulo. Então você pode entrar em contato através do telefone 11, né, que é São Paulo, 3057 0369, 3057-0369, ou então você pode entrar lá através do site, que é o www.projetoambissex.com.br. E a gente chega ao final de mais um Falando sobre Sexo, e na próxima terça-feira eu estou de volta aqui às 22h30 e eu conto com a sua participação. Até lá, um ótimo feriado e um bom fim de semana para você.